Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Marcos, no capítulo 16, verso 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Eu vou ler na minha tradução, gostaria que os irmãos acompanhassem. Diz assim, Marcos 16, verso 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém, amém e graças a Deus. Pode assentar em nome de Jesus. Hoje é noite de nós ceiarmos. E nós temos aqui 4 versos a qual nós vamos ministrar nessa noite, que é o 15, o 16, o 17 e o 18. E hoje é a noite que nós relembramos, na verdade, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus e trazemos à memória que um dia estaremos morando com Ele nos céus, estaremos sendo servidos pelo próprio Jesus nos céus, a ceia dele, amém? Então, todo domingo de ceia é um dia de muita alegria para nós, porque nós trazemos à nossa memória aquilo que Deus fez por nós, né? A Bíblia Sagrada nos relata que Deus, Ele te amou tanto, que Ele deu a única coisa valiosa que Ele tinha nas mãos, que foi o Filho dele, por amor de ti. Existe uma história que eu gostaria de contar sobre um pescador que faz alusão a isso que Deus fez por você, né? Um senhor chegou na igreja, um pastor, né? Um pastor já velhinho, chegou numa grande igreja, a igreja estava lotada, e ele então veio, sentou à frente, e outro pastor mais novo estava ministrando, e disse que iria dar oportunidade a esse senhor, né? Esse senhor já velho, de idade, que estava sentado ali na primeira fileira, para poder ministrar a palavra de Deus. Na primeira fileira também, tinha 2 crianças que não paravam de conversar. Ficavam batendo papo, fazendo bagunça, e aquele senhor que estava ali à frente ficou prestando atenção, e na sua oportunidade ele veio ao púlpito e começou a falar mansamente, né? Já numa idade bem avançada, ele então conta uma história. E a história era de um pai que levou o seu filho e o amigo do seu filho para pescar em alto mar. Estando eles em alto mar, pescando, os 2 meninos animados, né? Porque estava fazendo bastante bagunça, e eles ali, vamos pegar vários peixes, empolgados um com o outro. De repente veio uma grande tempestade, as crianças não sabiam nadar, e o barco virou. Aquele homem, o pai, ele tinha que tomar uma atitude. Só ele sabia nadar, as 2 crianças não. E ele tomou uma atitude muito drástica na vida dele. Ele já era pastor de igreja, e então ele disse assim, ele pensou: eu tenho duas crianças se afogando. O meu filho já é salvo,
mas o amiguinho dele ainda não conhece o Senhor Jesus. E só daria tempo dele resgatar uma das crianças. Então ele tomou uma atitude. Ele tinha que agir a tempo. E aquilo falava na cabeça dele: o meu filho é salvo. Se ele morrer, eu sei para onde ele vai. O amigo do meu filho não é salvo. Se ele morrer, ele vai ser condenado, porque ele não tem Cristo. E então ele toma atitude. Ele então olha para o filho dele se afogando e diz: filho, eu te amo, meu filho. Um dia vamos nos encontrar. E então ele pega e joga uma corda ao amigo do seu filho. E então puxa aquele menino e salva esse menino. O filho dele morreu ali diante dos seus olhos, sabendo ele, tendo a certeza absoluta de que o filho dele estaria salvo na mão do nosso Deus. Mas aquele menino, que ainda não conhecia o Cristo ressurreto, aquele que venceu a morte, aquele que o seu nome está acima de todo nome, aquele que é desde o princípio, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir para te buscar, para me buscar, em nome de Jesus. E então aquele velhinho contando essa história no altar, as duas crianças então pararam de brincar e prestaram atenção na história daquele senhor. Ele ministrou a palavra. Quando ele desceu do púlpito, aquelas duas crianças então foram interrogá-lo, né? Sabendo o porquê que este pai deixou seu filho amado morrer se afogando. E aí ele explicou, e ele trouxe à memória dele esse verso, João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse homem, esse pescador, ele tinha tanta fé em salvar essa criança, que ainda não conhecia o Senhor, que ele ardia isso no coração dele: eu vou salvar esse menino, para esse menino ter a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus e ter o seu nome escrito no livro da vida. E os meninos perguntaram: mas isso daí deve ser mentira, né? Essa história deve ser uma ficção. E ele então dá um sorriso, a lágrima desce nos seus olhos, e ele diz: esse menino aí, que foi salvo, é o pastor dessa igreja. O pai que deixou o seu filho morrer sou eu. Mas olha aí, o menino é o pastor desta igreja. O que tem a ver isso com a gente? Tudo. O pai, que é o nosso Pai celestial, deixou o seu filho amado, o único, o unigênito, o primogênito, morrer na cruz do Calvário, sofrer, pagar todo o preço de todos os nossos pecados. E Ele permitiu que você sobrevivesse ao naufrágio. Ele permitiu que você tivesse a oportunidade de levantar a sua mão e declarar que Cristo é o Senhor da sua vida, que você abandona todo o pecado, toda a corrupção do ser humano para viver uma vida com Cristo. Ele sabia que haveria pessoas de coragem para poder abandonar o mundo. Então ele deu o seu filho para padecer, para sofrer, porque ele sabia que nesta atitude tinha eu, tinha você, que um dia ia levantar as mãos e confessar que Cristo é o Senhor da nossa vida. Amém, meu irmão? Então essa é a oportunidade da sua vida. Você está hoje no local onde Cristo é o Senhor da nossa vida, onde nós não somos perfeitos, onde nós temos debilidades e fraquezas, mas nós cremos no poder de Deus que opera em nossa vida
para transformar o caráter. Olha o testemunho que a irmã deu de transformação. Não existe preço, dinheiro no mundo que pague a transformação de uma alma. Que você possa ser transformado pelo poder de Deus em nome de Jesus. Amém? E, continuando essa história, entra na mensagem de hoje. A mensagem de hoje vai falar sobre as características de um cristão, não é? Nós já sabemos que Deus, Ele deu o seu Filho único, aquilo que Ele tinha de maior preciosidade, por mim e para você. Imagine que hoje é dia dos pais e não poderia ter outra história a não ser essa. Você daria o seu filho, primogênito seu, por mim? Você deixaria seu filho morrer por mim? Você deixaria seu filho ser apedrejado, tomar paulada, ser cuspido por mim? Eu não daria meu filho por ninguém aqui dentro. Somente o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, a essência do amor, poderia fazer isso por nós, sabendo que ainda nós muitas vezes não iríamos corresponder com esse amor. Iríamos ter falhas, iríamos ter defeito, mas mesmo assim, Deus acreditou na humanidade. Mesmo assim, Deus deu uma oportunidade para que você não viesse a se afogar no mar do pecado. Então a sua oportunidade é hoje, ela é exclusiva. Pode ser que amanhã nós não tenhamos uma oportunidade. A oportunidade é hoje, de você começar a viver uma vida com Cristo, digna de ser chamado cristão. Amém? Glória a Jesus. Então nós lemos um texto que está no último capítulo do livro de Marcos. E Jesus, antes de subir aos céus, né, Jesus fora morto, ressuscitou, e ele deu aqui algumas instruções para aqueles que o seguiam. Quem segue a Jesus, que é chamado de mestre, é considerado um discípulo, porque o discípulo, ele vai procurar fazer, se espelhar, aprender com o seu mestre. Então o mestre aqui é Cristo, e Cristo então deixou algumas ordenanças para os seus discípulos, alguns conselhos práticos para a vida cristã. Então tem algumas características que nós vamos falar nesses 4 versos e que você tem que prestar atenção em nome de Jesus. Amém? Então primeiro, Jesus disse assim aos seus discípulos, acompanhe na sua tradução. Amém? E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Primeiramente, aqui nós temos um texto que Jesus não está dando condição nenhuma de talvez. Primeiramente, nós temos um texto aqui no verbo afirmativo imperativo, que é uma ordenança. Ide é uma ordenança de ir, de andar, de ter uma ação, de fazer um movimento. E é interessante que nós, igreja, né, que somos o corpo de Cristo, nós não somos igreja aqui dentro. Sabe onde nós somos igreja? Dentro da nossa casa. Sabe aonde nós somos igreja? Dentro do nosso trabalho. Sabe aonde nós somos igreja? Dentro de uma festa, onde você vai poder fazer uma diferença. Sabe aonde nós somos igreja? Da porta para fora. É ali aonde nós vamos levar o evangelho a toda criatura. Por isso da importância de nós termos um culto ao vivo, onde pessoas têm a oportunidade de ouvir e entender o evangelho. Porque é fato que você não pode tomar uma decisão na sua vida sem entender a situação. E as pessoas também não podem confessar que Cristo é o Senhor da vida dela, sem elas entenderem quem é Cristo, sem elas entenderem qual é a mensagem do Evangelho. Então esses textos que nós vamos ler, vai nos dizer quais são as nossas características, a característica de um cristão, de uma pessoa que fala, eu realmente estou imitando a Cristo. Amém?
Então tem aí, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A primeira pergunta para nós refletirmos e sermos motivados. Essa mensagem é para você ser motivado, não é para pegar no seu pé, não é para te apontar, não é para te deixar para baixo, é para você realmente ser motivado. Eu quero ser um pequeno Cristo, eu quero ser um cristão, eu quero ser um exemplo aonde eu estiver. Então a primeira pergunta que nós temos é como e aonde estamos pregando a mensagem do Evangelho? Através de qual atitude eu estou tendo fora do âmbito quatro paredes igreja? Que tipo de atitude é a minha que eu estou levando a mensagem do Evangelho no meu peito? O que eu tenho feito que tem pregado o Evangelho sem mesmo eu dizer uma palavra? Através da sua atitude. Então a primeira reflexão da noite é: como tenho pregado o Evangelho? Porque a pregação do Evangelho, ela não é simplesmente de responsabilidade do pastor da igreja. A responsabilidade de pregação do Evangelho é sua, é minha. Nós temos uma responsabilidade. Dia 29, nós vamos cumprir parte desta responsabilidade. Além de nós levarmos o hot dog, nós vamos levar a mensagem do Evangelho. Embora nós sabemos que ali tem pessoas que são conhecedoras da palavra, mas nós temos que dar uma chance a essas pessoas. Vale mais uma alma do que o mundo todo. Amém? Então o primeiro ponto é esse: ide e pregai a mensagem do Evangelho. Talvez você não sabe ainda nada da Bíblia, talvez você não sabe explicar a Bíblia, talvez você não sabe explicar quem é Jesus. Mas uma coisa você sabe e você deve fazer: as suas atitudes vão dizer exatamente quem você é. Se você é uma pessoa de Cristo, as suas atitudes vão patentear a sua afirmação. Agora, se as nossas atitudes não estão patenteando a minha formação, a minha palavra, aquilo que eu digo, então eu preciso ter uma mudança. Então a mensagem de hoje é para você ter essa mudança, ter um estímulo motivacional. Mudança. Talvez, no primeiro ponto, isso pode trazer para você um certo desconforto, porque a maioria das mudanças traz em nós um desconforto. Mas esse desconforto, ele faz parte. É realmente para você perceber: puxa, eu preciso realmente me esforçar para me mudar. Então essa ordenança, ela está sobre responsabilidade nossa. Diga assim: a responsabilidade da pregação do Evangelho é minha. Cutuca aí seu irmão: é sua também, irmão, não pula fora não. Isso é dele também, não é só sua não. Passa a bola para ele também, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Nós temos aqui um segundo texto. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 4, no verso de número 17. Mateus 4, 17. Aqui dentro desse texto que nós lemos no verso 15, que diz assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Existe um porquê no texto. Por que Jesus mandou os discípulos pregarem? Eu vou te dar 2 textos bíblicos que nós vamos ler e vai responder a sua pergunta. Mateus 4, 17. Acharam? Está aqui já. Ó. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira palavra que Jesus disse no seu ministério é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A sua caminhada, ela deve se iniciar no arrependimento. Agora abre Romanos 3, 23. E eu vou te explicar o porquê que nós devemos caminhar
em arrependimento. Romanos capítulo 3, verso 23. Nós temos uma ordenança: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Por quê? Primeiro, porque Jesus, quando iniciou seu ministério, ele diz: é chegado o reino de Deus a vós, arrependei-vos, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Quando Jesus diz isso, arrependei-vos, existe algo. Por que nós devemos nos arrepender? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A mensagem do Evangelho, ela tem um objetivo primário e exclusivo: arrependimento de uma vida pecaminosa, arrependimento de uma vida fora dos padrões divinos, arrependimento de uma vida conturbada, exacerbada em ganância, em ambição, que transforma a pessoa em um monstro. Arrependimento da falta de comunhão com Deus. Então Jesus, ele quer que eu e você levamos a mensagem do Evangelho com um objetivo primário e exclusivo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por que eu devo me arrepender? Quem é você para falar isso, que eu tenho que me arrepender? Porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Todos nós pecamos. Todos nós estivemos destituídos da glória de Deus. Ninguém aqui nasceu já santo, separado do pecado. Primeiro que a Bíblia diz em Salmos que em pecado eu fui concebido. E quando eu nasci, eu já nasci com a natureza pecaminosa. Nós temos aqui o exemplo da filhinha do pastor Ana Clara. Ela nasceu e ela é um nenenzinho inocente. Só que a natureza dentro dela é uma natureza pecaminosa, que ela vai ouvir a pregação do Evangelho, ela vai ser instruída pelos pais, e então ela toma a decisão de se converter ao Evangelho. Então é necessário que eu tenha uma vida de arrependimento e transformação, como a irmã falou que foi transformada. Por quê? Porque em um certo momento da minha vida eu estava totalmente destituído da glória de Deus. E essa destituição, ninguém se livrou de estar destituídos. Por isso que foi necessário Deus deixar o seu filho morrer afogado, para que você não naufragasse e você fosse salvo aí das águas do pecado. Amém? Então esses são os dois textos para complementar o primeiro. Agora volta lá em Marcos 16. Vamos ler o segundo texto que nós lemos. Essa é a primeira característica. A primeira característica do cristão é uma vida de arrependimento. Eu sei que eu tenho fraquezas, eu sei que eu tenho debilidades, eu sei que às vezes eu posso cair, mas Deus te dá uma oportunidade a cada dia de viver uma vida de arrependimento. Agora basta nós tomarmos posse disso, levantarmos a nossa cabeça e ir para frente. Jesus, me ajuda a eu não cair novamente. Sempre que Jesus ia conversar com uma pessoa, curava, libertava, anunciava o Evangelho: vá e não peques mais. Parte 2, que é o verso 16. Nós vamos falar sobre 4 partes, 4 características. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Quem crer em quê? A palavra de Deus. Que Cristo é o Senhor. Que Cristo é a palavra. Que Cristo é o alimento. Que Cristo transforma. Que Cristo liberta. Que Cristo batiza com o Espírito Santo. Que Cristo cura. Que Cristo é o Senhor da minha vida. Para que eu possa crer que Cristo é o Senhor da minha vida, primeiro eu preciso ouvir.
Para eu ouvir, tem que levar o evangelho através de palavras e atitudes. Então o verso 1:15 que nós lemos complementa o verso 16. Eu só vou crer em algo se eu ouvir. Então eu ouço a pregação do evangelho, então eu acredito, eu creio. Eu passo a ter na minha vida fé para mim crer. Todos nós, eu vou abrir um parênteses, todos os seres humanos na face da terra nascem com fé, que é chamada a fé natural. E existe o dom da fé, que é a fé sobrenatural. A fé natural nós já nascemos com ela. É acreditar que amanhã vai nascer o dia. Vai ou não vai? Sim ou não? É uma fé natural. É uma fé capaz de acreditar que vai nascer o dia amanhã. Isso é uma fé natural, nós já nascemos com ela. Mas tem o que? O dom da fé, a fé sobrenatural. Que é isso que nós precisamos ter. Eu ouvi a mensagem do evangelho, e é a mensagem que produz em mim fé. Então eu vou acreditar. Eu vou abraçar a causa do evangelho. Para mim abraçar a causa do evangelho, alguém precisa me dizer o que é o evangelho. Esse alguém hoje sou eu que está te dizendo, que você nunca ouviu, ou quem está nos assistindo nunca ouviu. Hoje é o dia que você está ouvindo o evangelho. E que Deus toque no seu coração e você se converta a Cristo Jesus, em nome do Rei. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Salvo de quê? Salvo da condenação eterna. O que é a condenação eterna? No juízo de Deus, após o juízo de Deus sobre a terra, haverá uma condenação eterna. Mas existe um juízo de Deus, onde Deus irá julgar toda a alma da face da terra. Aqueles que ouviram o evangelho, aqueles que tiveram oportunidade de declarar que Cristo é o Senhor, mas não o quiseram. Quiseram viver a sua vida de acordo com os moldes, deixa a vida me levar, vida leva eu. O sangue de Jesus tem poder e essa declaração está amarrado mesmo em nome de Jesus. Quem te leva é o Espírito de Deus. Que mané deixa a vida me levar? Nada. O sangue de Jesus tem poder e quem te leva é o Espírito de Deus. Isso daí é mensagem subliminar do diabo. Quem me leva é o Espírito Santo de Deus. Que mané deixa a vida me levar ali, vida leva eu não. Vai para lá em nome de Jesus. Então quem nos conduz é o Espírito Santo. Então temos a oportunidade. Ouvimos um evangelho sadio, uma palavra sã, uma doutrina que os apóstolos nos deixaram. Então eu acredito nesta palavra, eu acredito que a Bíblia Sagrada, que às vezes fica só no Salmo 91, já está empoeirado. Essas 2 páginas do Salmo 91 já está verde, cheio de mofo já. Então eu tiro aquele mofo, eu limpo e eu acredito, esta é a palavra que Deus inspirou aos homens que escreveram. Então quando eu acredito nisso, eu acredito no evangelho, eu passo a ter uma vida de arrependimento e uma vida transformada. Quando eu passo a ter uma vida de arrependimento, eu tomo uma decisão. Quem crer e for batizado, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Quem crer e for batizado, verso 37. Atos 2, 37. Acompanhe aí, Atos 2, 37. Ouvindo eles isto, olha a importância de levar o evangelho. Ouvindo, tem que entender a mensagem do evangelho. A pessoa que leva a mensagem do evangelho, por isso que é sempre importante nós estarmos frisando, os irmãos estão frisando aqui no altar, a importância da escola dominical. Nós vamos ouvir e aprender. Eu não posso ensinar algo que eu não sei. Eu só ensino algo que eu sei. Porque eu ouvi, eu examinei,
Então eu passo a ter condições de ensinar. Agora, pode ser que eu ouvi, não entendi, não sei ensinar. Como que eu vou pregar para a pessoa? Com as minhas atitudes, sem sair uma palavra da minha boca, com as minhas atitudes. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Eles ouviram a mensagem do Evangelho. Compungiram-se em seu coração significa arrependimento. Eles viram que aquilo que eles fizeram ou estavam fazendo estava fora da vontade do Eterno. Estava fora do controle de Deus. Pedro, estava pregando para pessoas que conheciam a verdade, mas não viviam a verdade. Então, em nome de Jesus, que você ouça a verdade, que você tenha coragem de seguir a verdade, que você tenha no seu coração a chama do Evangelho para prosseguir, com a cabeça erguida em nome de Jesus. Eu sou crente, eu sou cristão, eu levo a marca do Evangelho em mim, eu tenho a marca de Cristo, eu tenho o Espírito Santo na minha vida, e eu não vou abaixar minha cabeça para o reino das trevas. Eu caí, eu pequei, eu vacilei, mas eu vou levantar minhas mãos aos céus e vou clamar ao Cristo ressurreto. E eu não vou dar brecha para o diabo não, em nome de Jesus. Não deixa que as suas atitudes erradas que você fez leve você a viver uma vida penosa, pesarosa, condenada. Levanta a sua cabeça em nome de Jesus, toma um banho do Espírito Santo, o sangue de Jesus tem poder, e vá viver uma vida cheia de santidade, retidão, motivada, uma vida motivada pelas coisas do céu. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Olha só. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Eles ouviram, se arrependeram, e eles fazem algo maravilhoso. Eles eram conhecedores da lei. Conhecedores. Eles leem a Bíblia muito mais que nós. Muito mais. Judeus comem a Bíblia. Olha o que eles fizeram. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? O que eu devo fazer? O que eu faço, irmão cavalheiro? A minha vida, eu estou vivendo uma vida em pecado. Eu estou vivendo uma vida em prostituição, em adultério. Eu estou vivendo uma vida mentirosa, irmão. Me ajuda, o que eu faço? O que você faz? Primeiramente, você está ouvindo. Segundo, você tem que se arrepender. Se você não tem capacidade para se arrepender, pode deixar que está lindo isso, porque é a obra do Espírito Santo que vai te ajudar a você ter uma vida de arrependimento. Ele é o nosso auxiliar, o nosso consolador. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Deus te chamou essa noite. Foi Deus que trouxe você aqui. Foi Deus que quer mudar a sua história. E para Ele mudar a sua história, você só tem que dizer: Senhor, eu permito que o Senhor mude a minha história. Faça uma prova com Deus, irmão. Seja corajoso. Deus, eu quero saber mesmo se tudo que esse irmão aí está falando é verdade. Eu quero viver isso daí na minha vida em nome de Jesus. Faça a prova com Deus. Tenha coragem. Deus não é carrasco. Deus conhece o seu coração. Verso 40. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Meus irmãos, se salva. Amigos que estão nos ouvindo, nos vendo, pessoas que estão aqui a primeira vez, se salva dessa geração que é perversa. Qual geração que é perversa? As pessoas maldosas,
a geração ruim, incrédula, que não querem saber nada de Deus, só querem saber das coisas aqui dessa terra. Não que não seja ruim, tem muita coisa boa aqui nessa terra. O irmão que foi fazer uma viagem, uma faculdade, uma casa, enfim, várias coisas boas, mas foge da perversidade. 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Nem todos estão gostando do que eu falo. Nem todos acreditam no que eu estou falando. Aqui é a prova disso. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Porque eles ouviram a pregação do evangelho. Pedro estava cheio do Espírito de Deus, ele levou o evangelho com palavras de arrependimento, transformação. Ele estava exortando aquele povo então que recebeu de bom grado, decidiu se batizar. Uma vida com Cristo faz de nós seguir a Cristo, seguir a direção de Cristo. Não tenha medo do batismo, não tenha medo de se arrepender dos seus pecados, não tenha medo de viver uma vida com Cristo e das pessoas tirarem sarro de você, porque vão tirar sarro de você. Os amigos que você tem vai deixar de andar com você. Você está preparado para isso? Você tem coragem de ser chamado de babaca, de idiota, de crentinha, da saia curta? Pois é isso que vão te chamar. Pois é isso que estão falando de você agora, nesse exato momento. Vai lá, foi lá dar dinheiro para o pastor. Tem que estar preparado, tem que estar motivado. Não pode cair nas armadilhas do diabo. Nós vamos ser chamados de tudo que você imagina. As pessoas que te conhecem, que falam que você é o tal, que você é a linda, não vão querer andar com você. Está preparado para isso? Pois é isso que vai acontecer com você. Mas glória a Deus, que Deus tira da sua vida as pedras de tropeço mesmo, em nome de Jesus. Para que depois você, cheio do Espírito Santo, tenha sabedoria, para que possa alcançar esses. E se eles, de bom grado, receber a sua palavra, eles irão se arrepender e declarar que Cristo é na vida deles. Amém? Terceiro, volta lá para Marcos 16, capítulo 16, verso 17. Não se preocupe com seus amigos, não se preocupe com seus colegas de trabalho. Deus está no controle de todas as coisas, porque eu creio, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu e minha esposa tomamos uma decisão, eu brigo até hoje com a minha família, eu luto até hoje, desde o ano de 1999. É uma decisão que desagrada a muitos, mas não tem problema, porque a Bíblia diz, é melhor agradar a Deus do que os homens. Embora nós tenhamos que ter a sabedoria para conquistar as pessoas que andam conosco. Amém? Glória a Deus. Não estou dizendo que amanhã você chega, você não conversa comigo, você não fala comigo, você sai daqui, sai de reto, Satanás. Não, irmãos. Deixa que Deus trabalhe na sua vida, que é a melhor coisa que você faz. Amém? Verso 17. A terceira característica de um cristão. E estes sinais, não basta você falar. Milagre tem que acontecer na sua vida. Coisas sobrenaturais têm que acontecer na sua vida. Tem gente que vai acreditar no Deus que você serve só quando acontecer milagres na sua vida. E estes sinais seguirão aos que
crerem. Aos que crerem. A condição de ter milagres na vida do crente é acreditar. Eu disse aqui uma vez, tem um americano que no ministério dele 23 pessoas ressuscitaram. Tem gente que está falando que isso é loucura, mentira, utopia, fantasia. Não acredita nas obras maravilhosas de Deus. Pois eu quero lhe dar uma dica agora em nome de Jesus. Começa a ler o livro de Ezequiel. Só no primeiro capítulo a carne vai despregar do osso, pela visão que Deus dá ao profeta Ezequiel. Dos 4 seres viventes. Dos 4 animais. Então, nós temos que crer. Você já viu um paralítico levantar? Tem que crer. Uma pessoa ser liberta de uma possessão demoníaca, tem que crer. Então, a pessoa que é de Cristo, quer caminhar com Cristo, ela tem que acreditar, meus irmãos. Tem que crer. Os sinais vão seguir aqueles que crêem. Sabe por quê? Porque Deus é cavalheiro. Deus não vai impor na sua vida algo sobrenatural. Se você fala assim, eu não quero ser batizado com o Espírito Santo, Deus vai respeitar a sua condição. Eu não quero ser batizado com o Espírito Santo, eu não quero nenhum dom espiritual. Deus é cavalheiro, Deus é gentleman, Deus não é igual ladrão, diabo. Deus é cavalheiro. Então, para que Deus opere algo sobrenatural na vida de um crente, aquele que acredita em Cristo, que está seguindo o Mestre, ele tem que acreditar. Olha o que diz o texto. E estes sinais, ele não está falando de um sinal, ele está falando de vários sinais. Então eu profetizo na sua vida sinais de Deus. Eu profetizo na sua vida um tempo de milagres de Deus em nome de Jesus. Eu profetizo sobre você que as pessoas verão sinais de Deus na sua vida em nome de Jesus. É para glorificar o nome de Jesus e elas vão querer receber a Cristo como Senhor. Em nome de Jesus. E estes sinais, são vários sinais, meus irmãos, não é um só, não são só 2, são vários sinais. Eu quero te motivar a você buscar em Deus esses sinais, a você viver uma vida de coragem na oração com Deus, no propósito com Deus, uma vida que você vai buscar a presença de Deus. Eu estava orando hoje e o Espírito de Deus me visitou hoje. Como assim, irmão? O Espírito de Deus te visitou? Que conversa é essa? Se a Bíblia diz que Jesus vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. Quando você se separa para Deus, quando você toma decisões na sua vida, quando você abandona aquilo que não agrada a Deus, então Deus te visita. Então Deus tem compromisso com aquelas pessoas que decidem abandonar as coisas que não agradam ao Senhor. E eu estava orando fechado no quarto. E deu uns 30 minutos de oração. De repente o céu se abre. E a glória de Deus inundou aonde eu estava. Sinais. A presença de Deus foi tão real e tão forte que eu não pude. Aconteceu lá o que está escrito em Daniel. Daniel caiu como morto. Eu caí como morto no quarto. Sinais vão seguir aqueles que creem. Eu gostaria de abrir um parêntese aqui. Jesus, presta atenção no que eu vou te falar, que é mais sério de tudo. Jesus vai buscar só aqueles que estão esperando Ele buscar. Jesus vai buscar só os crentes que acreditam que Ele vai vir buscar. Jesus não vem buscar nenhum incrédulo. O que a Bíblia diz? Que Jesus vai vir buscar a sua noiva preparada, santificada, que está aguardando o noivo. Depois você lê a parábola das 10 virgens, e isso testifica no que eu estou falando. Jesus virá buscar só aqueles que estão esperando a sua volta. Isso significa acreditar.
Então creia que Deus tem todo o poder no céu e na terra para operar na sua vida diversos tipos de sinais. Você não é um crentinho de banco, não. Em nome de Jesus, está anulado tudo isso debaixo do sangue de Jesus. Você é um cristão, um povo que Deus adquiriu para Ele. Você é propriedade exclusiva do eterno Deus de Israel. Então você não é qualquer um. Você é aquilo que Deus fez de melhor. Então, em nome de Jesus, eu te desafio a você pagar um preço de renúncia para que Deus opere sinais na sua vida. Quer escutar de bênção financeira? Eu nunca fiz cadastro na Petrobras, nunca fiz cadastro na Shell, nunca fiz cadastro na Capemisa, que são todas empresas grandes, multinacionais. Todas essas me contrataram. Não fui eu que procurei eles. Eles me procuraram. Quando você faz aquilo que o pastor ensina, quando você paga o preço da renúncia, você está semeando aquilo que o diácono Danilo ensinou hoje. Não é balela, é crer, é fé, é aplicar a fé nas atitudes. Eu vou só dizer os sinais e nós vamos encerrar. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome, não é no nome de qualquer comedor de arroz, não é no nome de qualquer comedor de farinha, é no nome que está acima de todo nome. É Jesus Cristo, Yeshua Hamashia, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Shalom, Yavé Tsevoé. É no nome que está acima de todo nome. Não é no nome de André, não é no nome de João, não é no nome de Maria. Quando você vai orar para a libertação da pessoa, a hora que você fala demônio, em nome de Jesus, fica quieto. Todos os demônios que estão aí, dos menores ao maiores, em nome de Jesus, sai. Pronto. Em nome de Jesus. Toda a sua oração vai ao Pai. Pai, em nome de Jesus eu te peço. Toda petição, ela vai ao Pai, em nome de Jesus. Os sinais. Em meu nome expulsarão demônios. Aqui não fala o texto se é demônio pequeno, se é demônio grande, se é legião. E uma legião pode ter de 2.000 a 6 demônios, uma legião romana de soldado. Aqui não fala que tipo que é. É demônio e ponto final. Eu vou então acreditar que quando eu orar em nome de Jesus, os demônios vão sair. O que eu tenho que crer mais? Falarão novas línguas. Um dos sinais mais lindos na vida do crente é falar só com Deus. Nós temos lá o relato de Atos capítulo 2, quando os discípulos se separaram, aproximadamente 120 homens e mulheres, e buscaram aproximadamente 10 dias de oração ininterrupta, 24 horas de oração. Alguns saíam, depois voltavam, e eles se revezavam em oração, e oração, oração. Depois de uns 10 dias, a Bíblia diz que ouviram um som veemente e impetuoso, e desceu sobre eles o Espírito Santo, e cada um dos 120 crentes que estava ali, marcado a dedo pelo Deus de Israel, repousou sobre cada um deles línguas como de fogo, e cada um falou em línguas estranhas. A Bíblia nos orienta lá em 1 Coríntios capítulo 14 sobre o falar em línguas. 1 Coríntios capítulo 14, depois vocês vão procurar. Que o falar em línguas edifica a si mesmo. E o apóstolo Paulo ensina ali, depois os irmãos leem, que não é muito bom falar em línguas no templo, para que as pessoas que chegaram hoje não vão entender nada. Mas eu quero te motivar a você buscar o batismo com o Espírito Santo e você ser cheio do Espírito Santo para falar novas línguas. Porque quando nós falamos novas línguas, nós estamos edificando a nós mesmos. O diabo não pode entender aquilo que está falando. O seu irmão do lado não pode entender aquilo que você está falando.
sua mãe, sua esposa, seu marido, seu filho. Ninguém entende aquilo que você está falando, porque você está falando direto com o Deus do céu. Mas a Bíblia diz que aquele que tem o dom de línguas, busque o dom da interpretação. E depois fala bastante coisa. Mas eu quero te motivar a você se arrepender, a você ter uma busca pela presença de Deus, a você levar o Evangelho na sua vida, as marcas do Evangelho, e você acreditar que Deus tem poder nos dias de hoje, onde os perversos estão reinando. É você acreditar que o Deus de Israel tem poder para fazer sinais na sua vida, e você ser marcado pela presença de Deus. E as pessoas verão que você não é um crentezinho tonto, não é um crentezinho babaca, mas você é uma pessoa cheia do eterno Deus de Israel. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra, Pai. Nós queremos te engrandecer, ó Deus, porque a tua palavra traz a nós a revelação daquilo que o Senhor anseia para a nossa vida, aquilo que o Senhor projetou por nós. Que nesta noite, Senhor, que ouvimos a mensagem do teu Evangelho e vimos nos textos bíblicos, nas Sagradas Escrituras, que dizem, Senhor, que todos foram destituídos da tua glória. Todos nós, Senhor, estávamos afastados da tua presença. Mas veio o nosso Senhor, morreu por nós, ao terceiro dia ressuscitou e deu-nos o poder de sermos chamados de teu Filho, todos aqueles quantos o receberem. Também nós temos, Senhor, a oportunidade de ver uma vida de arrependimento e viver uma vida, Senhor, acreditando que o Senhor tem poder para operar nos dias de hoje também, com milagres, com maravilhas, com sinais, com prodígios. E ainda, Senhor, nós pedimos, Pai, batiza o teu povo com o fogo do teu Espírito Santo, que nós sejamos cheios da tua presença, Senhor, e possamos ser marcados pela tua presença, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tome a decisão correta naquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração, e que você tenha uma vida plena com Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe.